Bíblias em 1 João, primeira carta do apóstolo João, lá já chegando em Apocalipse. Nós estamos começando hoje na primeira carta de João. Nós vamos caminhar na primeira, segunda e terceira carta, as três cartas joaninas. Não sabemos quando terminar, mas começamos hoje. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, apesar de que esta carta ela não traz na sua introdução o nome do autor, que era normal para a época. Se você pegar as cartas de Paulo, ele vai sempre começar falando ou endereçando a carta a alguém e colocando o seu nome, era o hábito desta época. Mas a maioria dos estudiosos e também dos pais da igreja, aqueles do primeiro, segundo século, logo no início da igreja, no início da formação da igreja, eles têm como João o autor desta carta, principalmente porque os primeiros versículos é muito parecido com os primeiros versículos do Evangelho de João, que João começa da mesma forma, e algumas outras coisas que nós encontramos na carta que são muito parecidas. Esta carta ela não tem uma data a data é incerta. Provavelmente João escreveu essa carta depois que ele saiu da ilha de Patmos. Depois que ele foi preso, ele escreve Apocalipse na ilha de Patmos. Deve ter sido saído da ilha de Patmos e deve ter escrito essa carta quando João estava ou em Éfeso ou em Esmirna. Não se sabe. Por que disso? Porque a carta ela traz em si uma exortação a quem a carta foi endereçada, para um problema de uma heresia que estava entrando no meio da igreja. Então, o motivo é que João está combatendo uma heresia que exatamente começa a ser tratada entre o primeiro século e segundo século, onde aqueles teólogos da época, aqueles estudiosos já combatiam. E essa heresia, ela parte do gnosticismo. O gnosticismo é um pensamento que provém da filosofia grega, de que o espírito é bom e a carne como matéria ela é má. Então o espírito é bom, a carne é má. Dentro do gnosticismo tinha uma linha de pensamento que era o asceticismo. O asceticismo, eles avançaram um pouco mais. Eles, por entenderem que a carne é má, eles não criam que Jesus veio como homem, como era 100% homem. Então, o que essa linha de pensamento herética pensava? Que Jesus
Olha que coisa interessante. Jesus é o homem que nasceu de Maria e Cristo é o que veio de Deus. Então eles separavam Jesus, Cristo. Jesus era o homem e Cristo veio de Deus. Ou seja, João está vai combater nessa carta de forma muito enfática essa questão. E ele começa a carta dizendo exatamente isso. Ele vai escrever essa carta e ele começa dizendo que Jesus era homem, que recebeu, que 100% homem, quando ele já começa dizendo que ele viu, que ele conheceu. Então, na verdade, João ele está começando a sua carta dizendo, em poucas palavras ou em duas palavras, ele diz: conheci Jesus Cristo. Eu conheci Jesus. Ele escreve para alguns irmãos, né, que ele chama de filhinhos, e uma coisa interessante que no Evangelho ele escreve para que as pessoas creiam em Jesus e tenham vida eterna. Ele vai dizer isso no final do seu Evangelho. Nessa carta, ele vai dizer lá no capítulo 5, que ele escreveu para que eles tenham certeza da vida eterna. Então, o Evangelho, ele escreve para que as pessoas creiam em Cristo, e a primeira carta, ele escreve para que as pessoas tenham certeza da sua salvação, da sua fé, tenham certeza em quem eles estão crindo. O que essa carta, esses primeiros versículos nos ensina? Primeiro, que ele diz que ele conheceu. Ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. Então ele diz no versículo 3, o que temos visto, ouvido, nós anunciamos. Vocês reparam que ele dá uma ênfase muito grande, que ele viu Jesus, eu conheci Jesus. Então ele começa a carta dizendo, eu conheci a Jesus. Nós temos que lembrar que João, na última ceia de Jesus, quando Jesus fala que alguém ia traí-lo, João reclina a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta, quem é? Aí Jesus responde para ele, aquele a quem eu vou dar o pedaço de pão molhado. Ou seja, João era tão íntimo, tão próximo de Jesus, que ele foi o único que se reclina a cabeça sobre o peito do Senhor, e ele tinha essa intimidade. Então João começa a carta, como ele começou o Evangelho, mostrando a encarnação de Cristo. Quando ele mostra que Jesus, o verbo da vida, ele se encarna, ele se torna homem. Então, o que João quer mostrar aqui, logo no início dessa carta, é que Jesus se encarnou, e o fato da encarnação de Cristo é tão importante quanto o fato da criação. Ele vai dizer lá no Evangelho que Cristo foi Cristo que criou. Nós vimos isso aí no capítulo 1 de João, nós lemos há pouco. Você pode olhar lá que ele diz que o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele. Então ele vincula a criação, a importância da criação com a importância da encarnação. Por que João faz isso? Porque ele quer mostrar que em Cristo começa uma nova era, uma nova criação, vamos dizer assim, quando Jesus disse que veio implantar o seu reino. Ou seja, a primeira criação
que Adão caiu, que Adão peca, que Adão rompe com o pacto. Agora Jesus vem, ele encarna, e aí ele começa o processo da criação do novo céu e da nova terra, que o Senhor há de redimir na sua volta. Então o intuito de João é mostrar essa humanidade de Cristo, Cristo 100% homem. Por isso ele diz que eu ouvi, eu vi, eu contemplei, eu apalpei. Irmãos, nós precisamos muito de aprofundar mais o nosso pensamento com relação à natureza humana do Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu 100% homem. Jesus tinha corpo e alma humano. Jesus era homem. Porque Jesus, se ele não fosse homem, por isso que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão, se Jesus não fosse homem, ele não poderia, ou nós não teríamos salvação, porque ele nos representou como homem. Ele não nos representa como Deus, ele nos representa como homem. E como homem, Jesus viveu neste mundo pleno do Espírito. Na sua concepção, ele é concebido por obra do Espírito, ele já tinha o Espírito Santo, e ele vive, ele é ungido pelo Espírito de forma espetacular no seu batismo, e ele vive 100% neste mundo como homem, pleno do Espírito. A plenitude do Espírito em Jesus era tamanha que ninguém além dele teve a plenitude do Espírito. Jesus viveu como homem ao ponto dele conhecer, saber tudo aquilo que iria acontecer com ele, não como Deus, mas porque ele lia o Velho Testamento e sabia o que ia acontecer com ele. Quando Jesus leu Gênesis, Deus dizendo que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o calcanhar, Jesus já sabia, a serpente vai me ferir o calcanhar e eu vou esmagar a cabeça dela. Jesus foi para a cruz sabendo o que ele ia passar. A gente vê isso muito no livro de João, quando João ele escreve Jesus citando os textos de Isaías, citando o Salmo. Jesus, quando está na cruz, que ele cita o Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o Salmo 22, porque ele havia lido o Salmo 22 e sabia que o Pai iria desampará-lo. Eu estava lendo um livro, eu achei muito interessante que o autor do livro diz que o Velho Testamento não foi escrito nem para os judeus nem para nós. O Velho Testamento foi escrito por Jesus, para que Jesus conhecesse tudo o que ia acontecer com ele. Estava no Velho Testamento. Tudo que ele iria passar e tudo que ele passou estava no Velho Testamento. Então, João vai dizer que ele é o verbo da vida. Ele é a palavra encarnada. O que é isso, a palavra encarnada? Se nós pegarmos a Bíblia, você vai ver que a partir do pecado, duas coisas vêm acontecendo na humanidade. Deus se revelando ao homem, porque o homem se afastou de Deus, perdeu o contato com Deus. Então nós encontramos o plano, o projeto de Deus, de revelação de Deus ao homem. Aí nós vamos ver Deus falando com Abraão, Deus falando com Jacó, e aí você vai vendo Deus se revelando ao homem. E também começa em Gênesis o projeto da redenção, ou seja, a Bíblia revela Deus, e a Bíblia mostra o projeto da redenção do homem. Jesus, ele é o verbo da vida, o verbo encarnado, ou seja, o ápice
o ponto mais alto da revelação de Deus para com o homem está em Jesus. Por isso os apóstolos pergunta a Jesus lá no Evangelho de João: mostra-nos o Pai. Aí ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é o ponto alto da revelação de Deus, e Jesus é o verbo da vida. É Ele que vai trazer a redenção do homem, é Ele que vai trazer a redenção da criação. Então Jesus é a vida eterna que veio e se manifestou como homem, 100% homem. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender uma coisa. Jesus, ele vem como homem, cumpre a lei, cumpre tudo que a lei determina, e ele faz isso por amor ao Pai. Jesus foi obediente até a morte, por amor ao Pai, porque a sua obediência rendeu glórias ao Pai. João vai mostrar isso de forma bem clara também no seu Evangelho, quando ele diz que ele obedecia e as obras dele glorificavam o Pai. Então nós precisamos de entender que Jesus viveu neste mundo como homem. A diferença entre Jesus e nós é que nós temos a natureza humana pecaminosa e tudo em nós é tendente ao mal. Qualquer criança dessa que nós temos aí, por menor que seja, antes de aprender a falar a verdade, ela aprende a falar a mentira. Antes de obedecer o Pai, ela aprende a fazer pirraça. Jesus não era assim, porque Jesus não tinha no seu coração a tendência para o mal. Jesus tinha sim no seu coração a tendência à obediência ao Pai. Ele não tinha tendência ao mal. A diferença dele para nós é essa. Por isso a Bíblia diz que ele foi concebido sem pecado, por obra miraculosa do Espírito Santo, por uma ação especial do Espírito, ele é concebido sem pecado. Então ele não tem pecado. Para João, aqui nessa carta, uma coisa interessante que a gente vê aqui, que a evangelização para João, eu quero que você preste atenção nisso aqui, hein? A evangelização para João não é para salvar pecadores. Eu evangelizo para salvar pecadores. João não tem essa visão. João, ele anuncia o evangelho para que as pessoas retornem à comunhão com Deus e tenham comunhão com o seu próximo. Claro que a restauração da comunhão com Deus é a salvação. Olha o que ele diz aí no versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que ele está dizendo? O que nós anunciamos é para que vocês tenham comunhão com o Pai, comunhão com Jesus Cristo e comunhão conosco, comunhão com a igreja. Meus irmãos, na visão de João, a evangelização é restaurar a nossa comunhão com Deus, aqui no sentido vertical, e com essa restauração de comunhão, nós teremos condições de ter comunhão com o nosso irmão, com o nosso próximo, na horizontal. Então, na visão de João, ele simplesmente evangeliza, ele anuncia para que as pessoas possam ter comunhão com o Pai. Aí, meus irmãos, se você ligar esse texto com o que o apóstolo Paulo falou lá na carta de Efésios, no capítulo 2, quando ele fala que o objetivo maior era restaurar o relacionamento do gentio e judeu com Deus. Por isso, gentios e judeus fazem parte da família de Deus, é o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Irmãos,
Qual a importância? A importância da natureza humana de Jesus, 100% homem, 100% Deus, é que como homem, Jesus cumpriu a lei. Como homem, Jesus cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir. Jesus, ele como homem, ele obedeceu a lei em tudo. Ele cumpriu as obras. João diz que Deus se agradou da obra que Cristo fez. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez. Jesus agradou ao Pai porque ele cumpre tudo, toda a lei, como homem. Eu sei que na nossa mente e até mesmo no nosso meio, nós temos aquela ideia de que o Deus Jesus, segunda pessoa da Trindade, de alguma forma comunicou com o homem. Nós temos essa ideia. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 2, que o Senhor, ele não julgou com usurpação o seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tornando-se em figura humana. O que esse texto quer dizer é que Jesus, como Deus, ele não influenciou Jesus homem. Jesus homem, ele viveu e morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito. Jesus era pleno do Espírito Santo. Ele era homem, como qualquer um de nós. A diferença? Sem pecado. Obediente ao Pai em tudo. Adão, ele rompe com o pacto. Adão rompe com o pacto e traz morte para ele e para toda a sua descendência. Jesus cumpre o pacto da Trindade na eternidade entre Pai, Filho e Espírito, aonde o Pai dá ao Filho aqueles que haveriam de ser salvos. O Filho decide por iniciativa própria, por isso ele diz: eu dou a minha vida, e o Espírito o capacita. E aí, meus irmãos, nós vamos ver a beleza desse Evangelho, porque nós vemos um Jesus obediente ao Pai, que cumpriu esse pacto, deu a vida e tomou sobre si os pecados de todos aqueles eleitos por Deus. Ele representa agora os eleitos, assim como Adão representou toda a humanidade caída, Jesus representa os eleitos, aqueles que hão de ser salvos. E meus irmãos, nós precisamos de ter isso muito seguro no nosso coração, porque uma heresia muito grande, e aí tem o liberalismo teológico que nós encontramos por aí, que diz que Jesus não era homem, que Jesus era um espírito que as pessoas viam. Jesus ele não era totalmente homem, que Jesus não era isso, não era aquilo, e nós vamos ver que Jesus era 100% homem. Jesus, ele teve sede, ele não aguentou carregar a cruz, tinha fraqueza, porque ele apanhou, ele teve dificuldades, ele teve que parar na entrada de Samaria porque estava com sede, ele teve fome, ele precisava de dormir. E aí nós precisamos de alguém, às vezes fica pensando, mas peraí, como criança, meus irmãos, como criança Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar. Jesus não nasceu andando, Jesus não nasceu falando, só que Jesus era pleno do Espírito Santo.
Nós vemos quando ele fica no templo e os pais vão embora e depois descobrem que tinham perdido o filho e voltam a Jerusalém, e diz o texto que ele estava sentado no templo com os doutores da lei, discutindo com eles sobre o pai. Ainda criança, jovem, adolescente, Jesus já sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia. E ele viveu de forma tão obediente que agradou o Pai. Por isso, por 2 vezes Deus fala: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer porque ele obedece, ele é obediente e faz isso por amor. Faz isso por amor. Aqui, meus irmãos, estão algumas coisas que nós precisamos de aplicar na nossa vida. Primeiro, nós temos que crer que Jesus veio em carne, que Jesus foi um homem e ele viveu como homem e agradou o Pai como homem. E aí, o mesmo Espírito que levantou Jesus é o Espírito que habita em nós. Mesmo Espírito. Ele viveu em obediência para a glória do Pai. Ele recebeu sobre si a ira que deveria vir sobre nós. A ira de Deus pesou sobre ele. Ele sofre na cruz, ele morre na cruz por causa dos nossos pecados. E aí nós precisamos de entender que sem ele não há salvação. E aí João vai dizer, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Note que o que Jesus está dizendo, o que João está dizendo, é que quando nós temos comunhão com o Pai e nós temos comunhão com o Filho e comunhão uns com os outros, a nossa alegria é completa. A nossa alegria é completa. Alegria, meus irmãos, que nós podemos ter nesta vida, não é aquilo que você tem, ou que você pode comprar, ou que você pode vestir, ou que você pode comer. Alegria verdadeira é comunhão com Deus Pai, Deus Filho, por meio do Espírito Santo, e a comunhão que temos com os irmãos. É o que João está dizendo. Evangelizar é restaurar a comunhão com o Pai, e isso traz alegria para nós, porque nós temos comunhão uns com os outros. E nós vamos ver isso de forma muito clara no decorrer dessa carta, quando João começa a mostrar que essa comunhão, esse amor que nós temos com o Pai, nós temos que ter com os irmãos. E aí ele vai mostrar uma coisa muito séria, porque ele vai falar e vai mostrar a questão prática da nossa vida cristã. Ele vai começar a mostrar a mensagem que nós temos ouvido, ele vai começar a falar sobre isso, aquilo que ele tem anunciado, e vai nos mostrar o quanto nós temos que ter uma vida prática na presença do Senhor. E aí eu queria encerrar dizendo o seguinte, que se você conhece a Jesus, se você tem comunhão com o Senhor, se você busca essa comunhão, se você entende que Jesus, homem Deus, morreu no seu lugar, e você crê nele, você tem a vida eterna. Por isso João diz, a vida veio se encontrar conosco, a vida veio, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida foi manifestada a nós. Quem é a vida? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que ele afirma no Evangelho de João.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos de entender que nós não temos salvação, não temos retorno de comunhão com o Pai como Adão tinha antes de pecar, sem passar pelo caminho do Filho, sem ser através do Filho. Então nós precisamos de buscar isso ao Senhor. Precisamos de buscar, olhar e aprender sobre a vida que Jesus viveu de obediência, de humilhação, para a glória do Pai. O grande problema nosso é que nós não queremos viver como Cristo viveu. Essa é a realidade. Nós não queremos ser humilhado como Cristo foi humilhado. Nós não queremos viver uma vida simples como Cristo viveu. Nós temos dificuldade de obedecer a Deus por amor. Nós queremos obedecer a Deus como se a obediência ao Pai fosse algo pesado, como se a vida cristã fosse pesada. É difícil ser crente. É difícil ser crente porque às vezes nós não queremos fazer isso por amor ao Senhor. Porque quando fazemos por amor ao Senhor, nada é difícil. Nada é difícil. Quando fazemos por amor ao Senhor, até a vida neste mundo passa rápido. Porque estamos olhando para uma vida eterna. Estamos olhando para algo muito maior que o Senhor conquistou por nós. Então eu gostaria que você estivesse pensando nisso, que você estivesse entendendo que Jesus, Ele viveu como homem, para que nós pudéssemos viver também como Ele viveu. Por isso Ele diz, eu vos dou o exemplo, eu dou o exemplo para vocês, eu dou o exemplo. Que nós possamos estar, meus irmãos, pensando nisso. Creia, Jesus viveu como homem, obedeceu, e nós podemos seguir os seus passos para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos lhe agradecer, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós, através do Senhor Jesus, Deus homem, que habitou neste mundo como homem e deu a vida por nós, morreu naquela cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos levar a ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. E nós podemos ter isso, ó Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ensine, ó Deus, a caminhar dentro da vontade do Senhor, por amor ao Senhor. Nos ensine a viver conforme o Senhor viveu. E assim, ó Pai, que nós sejamos instrumento nas Tuas mãos, como igreja amada do Senhor. E que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra ao nosso coração. Que possamos, ó Pai, nessas cartas de João, ver o Senhor e viver como o Senhor viveu, para a glória do Teu nome. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Pode sentar, meus irmãos. Só para lembrar os irmãos